Eu sou Pitágoras. Nasci na ilha de Samos, na Grécia, vivi por volta do século VI a.C. Viajei por diversos lugares, conheci culturas diferentes e aprendi com elas. Ao voltar para a Grécia, fixei-me em Crotona, onde fundei a Escola Pitagórica, que tinha um caráter místico, político, científico e religioso. Obcecado por números, tive como lema "Tudo é número". Para muitos, sou considerado como o pai da matemática, e sou bem conhecido por estudantes devido ao famoso teorema que leva o meu nome. Classifiquei a matemática em aritmética, ou números absolutos, música em números aplicados, geometria em grandezas em repouso e astronomia em grandezas em movimento. Como era costume atribuir todas as descobertas da escola pitagórica à minha pessoa, fica difícil saber que descobertas matemáticas se devem a mim ou aos demais membros da minha escola. Por isso, estou aqui para apresentar a vocês algumas das descobertas e estudos realizados na escola pitagórica. Olá, você sabia que possivelmente os pitagóricos foram os primeiros a dar verdadeiras demonstrações na história da matemática, entre elas essas? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Segundo a história, os primeiros passos no sentido do desenvolvimento da teoria dos números foram dados na escola pitagórica, movidos pela filosofia da fraternidade. E assim, nós somos descobertos. Sim, nós, os números amigáveis. Dois números são amigáveis se cada um deles é igual à soma dos divisores próprios do outro. Veja, eu sou o número amigo 220, pois meus divisores próprios somados resultam em 220. Isso, veja que o mesmo acontece comigo. A soma dos meus divisores resulta em 284. Por isso somos números amigos. Também se atribui a nós, os pitagóricos, os números perfeitos. Veja, eu sou perfeito. Sabe por quê? Porque eu sou o 6. É a soma dos meus divisores 1, 2 e 3. Com exceção do mesmo. Ou seja, do 6 resulta na minha pessoa aqui. Com a intenção de apresentar a natureza íntima dos números, nós, os números figurados, fomos criados e apresentados como uma reunião de pontos, numa determinada configuração geométrica. Veja como somos belos! Aqui apresenta os números triangulares e também os números quadrados. De acordo com a concepção de nossa escola pitagórica, par é o número que pode ser dividido em duas partes iguais, sem que a unidade fique no meio. E ímpar é aquele que não pode ser dividido em duas partes iguais, porque sempre há uma unidade no meio. O número par também pode ser dividido em partes desiguais, sem que haja uma mistura da natureza par a ímpar. Veja, eu sou 8, posso ser decomposto em 7 e 1, 6 e 2 e 5 e 3. Já o número ímpar, quando decomposto, apresenta as duas naturezas, ou seja, um grupo de par e um grupo de ímpar. Veja, eu sou 7 e posso ser decomposto em 4 e 3, 5 e 2, 6 e 1. Ei, eu não quero ser chato não, mas vocês estão esquecendo do protagonista, do Bambambam. Bam, Bam. Sim, o cara que aparece o tempo todo na vida dos estudantes, o tal triângulo retângulo com sua hipotenusa e seus catetos, e o tal de teorema de Pitágoras, ou será, dos pitagóricos. Ah, não importa, o que você tem que saber é que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, e que eu sou aplicado para determinar a medida de um dos lados do triângulo retângulo. Olha que legal, isso pode ser observado nesse triângulo, 3, 4 e 5, onde 5 ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Quando eu apareci na vida dos pitagóricos, eu causei. Pensa, pros caras o mundo era formado por números inteiros e por relações entre eles. Aí quando precisaram determinar o valor da medida da diagonal de um quadrado de lado 1, observaram se tratar do cálculo da hipotenusa de um triângulo de catetos 1. Chegaram então ao que parecia ser um absurdo, na raiz quadrada de 2. Com muita discussão, concluíram que eu não poderia ser representada em forma de razão entre dois números inteiros, ou seja, perceberam a existência de um novo número, os números irracionais. Tá bom, senhor raiz quadrada de 2. Vamos deixar essa história para outro dia. Só para finalizar, essa estrela não está aqui ao acaso não. Ela representa o pentagrama estrelado, a insígnia da sociedade pitagórica, considerado por nós um símbolo sagrado. Acho que já deu para passar uma boa ideia para vocês sobre a parte matemática estudada na escola pitagórica.